CBN Agro, com Éder Campos. Olá, bom dia para você. Hoje, sábado, dia 21 de abril de 2018, começa mais um CBN Agro. E o assunto que nós vamos abordar hoje é a febre aftosa. O Brasil está prestes a iniciar sua campanha contra a febre aftosa dia 1º de maio. De acordo com o Ministério da Agricultura, é muito importante que o criador continue imunizando o rebanho conforme o calendário oficial de cada estado. A maioria dos estados brasileiros e também o Distrito Federal começam mais essa etapa no dia 1º de maio. O rebanho brasileiro soma 218 milhões de animais entre bovinos e bubalinos. E de acordo ainda com o Ministério da Agricultura, todas as idades deverá ser vacinada no próximo mês, com exceção dos estados do Acre, Espírito Santo e Paraná, que irão imunizar apenas os animais de até 24 meses. Em novembro, a maioria dos estados irá vacinar os animais de até 24 meses. Como esse é um assunto muito importante, em especial pelo fato de o Brasil estar conquistando um status internacional de livre da aftosa com vacinação até o ano que vem, o Brasil já deve receber esse status. Na verdade, agora em maio, o Ministério da Agricultura, representado pelo ministro Blairo Maggi e também o presidente Michel Temer, irão à França para receber da OIE esse status. E até 2023 o Brasil continua na luta para alcançar o status de livre sem vacinação. Atualmente, somente o estado de Santa Catarina tem esse status. Bom, nós vamos aproveitar uma palestra do Elvio Casola, que é do Ministério da Agricultura, aqui da Superintendência de Mato Grosso do Sul, quando ele falou para produtores rurais e também para entidades o histórico do combate à doença no Brasil. Nós vamos aproveitar então essa palestra dele para apresentar o histórico de combate da doença no Brasil. Acompanhe. O patamar que alcançamos hoje, ele deve ser comemorado sim, porque ele necessariamente passou pela efetiva participação de toda a classe envolvida. Não só o setor público, que no primeiro momento é quem ditava as normas de uma maneira centralizada e o que não funcionava, e assim com a efetiva participação da classe produtora. Dos profissionais liberais, dos produtores rurais, a gente tem que comemorar isso. Dizer que foi uma batalha árdua, porque o Brasil, por ser um país continental, uma extensão territorial fantástica, divisas internacionais com 10 países, isso não é fácil para a gente chegar a conquistar a condição que nós conquistamos hoje. Né? Então, eu acho que estamos todos de parabéns. Isso foi uma conquista de forma conjunta, e assim não seria diferente. Falar rapidamente da febre aftosa, uma doença de alta disseminação. Só por isso é uma doença que causa impactos socioeconômicos incalculáveis. E isso nós presenciamos aqui na pele, né? Ela é uma doença que traz restrições comerciais por onde ela ocorre. Ela foi introduzida no Brasil em 1895, animais importados do continente europeu. Simultaneamente, essa doença ocorreu no Brasil, Uruguai e Argentina. As ocorrências da doença, nessa época, eram muito frequentes. E a classe produtora exigiu do governo brasileiro que tomasse uma posição sentindo os prejuízos constantemente causados pela ocorrência da doença. Nessa época já havia restrições de mercado. O Brasil não conseguia exportar os seus produtos por conta da doença. E exige do governo brasileiro uma posição, uma norma que lhe desse condições de começar o combate à doença. As ações de profilaxia e combate à doença. E o decreto de 1934, que a gente fala o decretão, ele estabelece e regula o Serviço de Defesa Sanitária Animal no âmbito do Ministério da Agricultura. Aí se começam as primeiras legislações. Em 1950, tanto os profissionais liberais como o serviço público, os produtores, sentiram a necessidade de mais uma vez reforçar a necessidade do combate à doença. E aí ocorre a primeira Conferência Nacional sobre Febre Aftosa, que teve uma abrangência assim nacional. Um marco na história da erradicação dessa doença no nosso continente, não é nem no Brasil, foi a criação em 1951 do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. O centro ele vem pela necessidade dos países em
ter esse suporte técnico, pela necessidade dos países em não mais conviver com a doença, que a gente precisava desse apoio técnico para avançar. O Centro Pan-Americano ele veio para atender toda a América do Sul, principalmente, num primeiro momento. E ele conseguiu aproximar os países com o objetivo comum, que era de combater naquele momento a doença. O Centro Pan-Americano tem uma particularidade muito interessante, que a sua composição técnica é de profissionais de vários países, principalmente aqui da América do Sul. O centro tem uma função muito importante também, que é mediar as relações entre os países, né? Secretariar as reuniões internacionais. E também, outra questão importante, que eu julgo muito importante, o centro, você vê pela a condição atual de hoje, o diretor do Centro Pan-Americano é um italiano. Então, necessariamente, também, ele é um centro para divulgar as nossas ações, né? Divulgar as ações aqui desenvolvidas com o objetivo de erradicar a doença no nosso continente. 1963, o governo federal institui a campanha contra a febre aftosa, um decreto. De que maneira que buscava incentivar a maior participação da classe produtora? Quem vacinava obtinha crédito junto ao Banco do Brasil, na época. Quem não vacinava não tinha essa condição. E aí o programa começa a deslanchar. Primeiro pelo Rio Grande do Sul, 1965, que nós vamos observar que o programa ele avança muito, claro, de acordo com a necessidade que a gente sentia, né? Aqueles estados voltados essencialmente à agropecuária pularam na frente, sentiram essa necessidade inicial, e isso realmente a gente vai ver que o programa avançou muito do sul para o norte nesse país. 1966, a campanha ela avança para outros estados do sul e do centro-oeste, mas o Sergipe, o Rio de Janeiro, a Bahia. Esse outro marco muito importante na luta pela erradicação da doença. A criação da Comissão Sul-Americana de Luta contra a Febre Aftosa. Essa comissão, criada em 1972, ela vem justamente também pela necessidade dos países se interagirem mais, haver essa interação, essa troca de informações no combate à doença. Não só por isso. A partir do momento que você tem 13 países do continente sul-americano dentro dessa comissão, a cada reunião, os países também se cobravam. Por que eu estou fazendo a minha parte se o meu vizinho não está fazendo? Como que nós vamos avançar na erradicação dessa doença transfronteiriça, uma doença regional, se eu faço o meu papel e o vizinho não está fazendo? Muito importante a criação do COSALFA, porque o COSALFA tem como representantes dos países um médico veterinário oficial do governo brasileiro e um representante da classe produtora. Para citar um exemplo mais recente, o ano passado, na 44ª COSALFA, realizada em Goiás, em Pirenópolis, onde estavam presentes todos os países, houve uma cobrança muito grande dos países com relação à Venezuela e à Colômbia, que é onde nós temos problemas ainda. Até o ano passado tínhamos problema de ocorrência da doença. Então, por isso, o tamanho da importância da criação do COSALFA, da reunião dos países e da cobrança que advém disso. Esse ano vai ser realizado agora em abril, em Santa Cruz de la Serra. O programa se estende, vai até o Nordeste. Claro que nessa época nós tínhamos muita dificuldade no controle da doença. Nessa época não se falava em erradicação jamais, por enquanto. Profilaxia e controle. Nós tínhamos serviços mal estruturados, poucos profissionais, uma vacina que não era de boa qualidade, certo? Isso fez com que a gente tivesse que avançar mais. Outro marco importante dentro do COSALFA, 1988, é criado o PEFA, que chamamos, o Plano Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa para o continente sul-americano. Num primeiro momento, ele vem justamente por esse anseio dos países em não conviver mais com a doença e pela necessidade, definitivamente, de erradicar essa doença dos nossos rebanhos. Por isso que, no primeiro momento, se estabelece uma meta, que era o ano de 2019, para erradicar essa doença no continente sul-americano. Claro que isso não foi possível, a gente vai ver, não precisa nem falar, nós vamos ver adiante, os eventos sanitários que ocorreram depois. E eu tenho cobrado os meus parceiros, os meus vizinhos, que também cumpram da mesma forma. Era uma forma do programa avançar, para a gente definitivamente avançar na erradicação dessa doença. Outro marco importante, 1990. Voltando em 1989, a Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, até esse ponto ela reconhecia países livres de febre aftosa. Países.
Aí você vê a dificuldade do Brasil, e o Brasil, um país continental, não tinha como comparar a estrutura que eu tinha no Centro-Sul com o Norte e Nordeste. Em sistema de criação, estrutura de serviço. A OIE acena com a possibilidade da zonificação e regionalização. Quer dizer, eu teria zonas dentro de um país livres ou até de forma regionalizada. 2 países livres, blocos livres. A União Europeia, nessa época, ela é criada, até hoje um dos blocos econômicos mais importantes, e que é referência para os outros blocos ou outros países nas suas exigências sanitárias. A partir do momento que a União Europeia é criada, missões internacionais visitam frequentemente, missões técnicas de auditoria, frequentemente os países sul-americanos, principalmente o Brasil. A partir desse momento, necessariamente, nós tivemos que encaminhar para um caminho de fortalecimento dos serviços veterinários, criar uma legislação mais sólida, o produtor, como sempre, cumprindo a sua parte com relação à vacina, cadastro, tudo isso vem colaborar para que a gente avançasse. Nesse mesmo ano, a UE oficializa a questão da zonificação e regionalização. Isso é fato marcante e muito importante que nós vamos ver que na década de 90 foi onde realmente se avançou no programa, por conta dessa zonificação e regionalização. 1992 é um marco para a história no combate e erradicação dessa doença. Definitivamente, se decide, diante de tudo que eu contei aí, abandonar a questão do controle. Controle da doença, quando nós tínhamos um evento, simplesmente se interditavam aquelas propriedades num raio de 25 km, vacinava-se de fora para dentro, até cura do último animal liberava. Na verdade, nós tínhamos, então, animais permanentemente infectados, portadores do vírus. A qualquer momento, por um desequilíbrio entre o hospedeiro, o meio ambiente e o agente, novamente temos o surto da doença. Não conseguimos avançar. Definitivamente, nesse ano, se toma a decisão. É criado o programa de erradicação da febre aftosa. Acabou o programa de combate. O Ministério da Agricultura criou o programa de erradicação. Se esquece o controle e se parte para a erradicação da doença. Erradicar a doença é eliminar qualquer fonte de infecção do vírus. Então, se abandona a questão do controle. Se entra definitivamente para o sacrifício sanitário nas áreas onde tivemos a ocorrência da doença. Importantíssimo. Aproveitando a questão da zonificação. O Brasil, como eu já falei, um país muito grande, tínhamos que criar uma estratégia para que a gente, aproveitando essa condição da OIE de zonificação, criarmos zonas livres dentro do nosso país. Eu não podia exigir o avanço do Norte e Nordeste, o mesmo avanço que eu poderia ter no Centro-Sul do país. O que nós tínhamos nessa época? Serviços com uma estrutura melhor, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A classe produtora muito mais participativa, muito mais interessada em garantir essa atividade. Então o Brasil foi zonificado em 5 grandes regiões, que foi um marco importante para que a gente avançasse. Circuitos pecuários. Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. Não é só a questão da zonificação. Para que se criassem os circuitos pecuários, necessariamente houve a efetiva incorporação e participação de toda a cadeia produtiva, principalmente dos produtores rurais. Naquele momento, sim, existe a efetiva participação e efetiva conscientização dos produtores rurais no sistema, junto aos serviços veterinários oficiais, junto às classes de médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos. Houve uma conscientização. Então, criamos aqui os circuitos. O que favoreceu além disso? Antes de 92, eu tinha serviços mal estruturados, dispersos, uma legislação fraca. Eu tinha uma forte interferência externa na execução dos serviços. Quer dizer, às vezes uma decisão política imperava sobre uma decisão técnica e o programa não avançava. Quando vem a zonificação, o que eu criei nessa zonificação? Áreas livres, zonas livres e zonas não livres. Necessariamente o serviço teve que se estruturar. Por quê? Se criou restrição de trânsito. Se eu tenho uma área com uma condição sanitária melhor e outra inferior, restrição de trânsito. Necessariamente, eu tive que ter uma legislação mais fortalecida. Necessariamente, se instituiu as campanhas de forma efetiva de vacinação contra a febre aftosa. Aí sim, a efetiva participação da classe produtora financiando todo esse sistema. Financiando, sim, senhores, junto com o setor público. Desde 1972 vinha sendo pesquisada e desenvolvida a vacina oleosa contra a febre aftosa, que foi
se não a mais importante ferramenta que tivemos para jogar a prevalência da doença lá embaixo e erradicá-la. Vacina de excelente qualidade, por mais outros problemas que a gente tem, mas foi o que garantiu a gente realmente avançar muito, né? A partir do momento que eu tenho animais muito bem imunizados, o vírus pode desafiar, os animais podem sofrer o desafio, esse vírus não vai desenvolver e vai acabar sumindo. Outro marco importante no combate a essa doença. Com a criação da Organização Mundial do Comércio, ela veio com o único objetivo de impedir as barreiras tarifárias entre os blocos ou países. Que às vezes eu, para não comprar o teu produto, fala, não, vamos taxar ele, vamos cobrar um imposto bem caro, que aí inviabiliza. O que aconteceu? A Organização Mundial do Comércio, ela proíbe as barreiras tarifárias, por mais que isso exista até hoje, mas criam as barreiras sanitárias, em cima de definições como equivalência e transparência. Quer dizer, eu cobro de você o que eu faço, não mais do que isso. Equivalência. Transparência nas ações, na questão sanitária e tal. Isso foi muito importante, porque necessariamente os serviços tiveram que melhorar. Cada vez mais, porque era cada vez mais exigido. Se eu quero um mercado melhor, ele vai me exigir mais. Minha condição sanitária tem que estar sempre melhorando. Eu tenho que manter minha condição sanitária. E, definitivamente, em 1996, depois de vários testes, é introduzida a vacina oleosa na campanha de vacinação para erradicar a doença. Primeiro resultado da zonificação que eu falei. Reconhecimento de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em 1998, como livre com vacinação. Quer dizer, aí eu já crio a primeira restrição de trânsito. Concorda? Quer dizer, eu tenho uma condição de ser Rio Grande do Sul e Santa Catarina como livre e o restante não. É aquilo que eu falei, a legislação tem que ser dar amparo, subsídio para o serviço trabalhar? Necessariamente. 1999, primeira lei de defesa sanitária animal do Estado do Mato Grosso do Sul, a criação do Fundo de Emergência, extremamente importante. Para eu manter qualquer condição sanitária, eu preciso de sustentabilidade econômica e financeira, certo? 2000 a década de 2000, nós tivemos cenários distintos. Por quê? O Rio Grande do Sul tinha parado de vacinar com a meta de virar sem vacina, uma área livre sem vacina, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em 2002, 2003. Foco da aftosa no Rio Grande do Sul em 2000. O circuito Centro-Oeste se tornava reconhecido internacionalmente como livre com vacina. Mato Grosso do Sul não. Foi terrível. O ano de 2000, 99, 98, 99, 2000. 98, foco em Porto Murtinho. Primeira emergência sanitária no Brasil. 99, foco em Naviraí. Outra emergência sanitária. 1999, Cuiabá, reunião do Circuito Centro-Oeste. Todo mundo virou as costas para a gente e foi embora. O Circuito Centro-Oeste, ao qual fazíamos parte, ninguém quis esperar Mato Grosso do Sul. Não, vocês têm foco, vocês têm problema, fiquem para trás. Nós tivemos no ano de 2000, no Mato Grosso do Sul, um dos piores que já houve, depois, claro, 2005, 2006, 2007. Por quê? Nós viramos uma condição sanitária inferior aos demais estados. Junto com o Circuito Centro-Oeste foi São Paulo, que é um grande recebedor dos nossos produtos, animais vivos e produtos. Então nós tivemos jogado no chão o produto do produtor rural, restrições sanitárias, 1000. Então realmente só por aí já dá para dizer o impacto que essa doença causa. Eu citei aqui o inquérito sorológico no ano 2000, que foi o ano que a gente realizou um inquérito de quase 40 mil amostras para provar que não tínhamos o vírus circulando. Em 2001 fomos reconhecidos internacionalmente como livre, junto com o Circuito Pecuário Leste que a gente ficou para trás. 2000, foco no Rio Grande do Sul. 2001, áreas livres sem vacinação tem reintrodução do vírus. Eram mais de 2.000 focos entre Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Então, por isso que eu falei, década de 2000, cenários distintos. 2005 está aqui, foco em Eldorado, Japorã e Mundo Novo. Mais um foco em abril de 2006, Japorã, 34 focos, mais de 77 mil animais sacrificados, entre abate sanitário e sacrifício. O Ministério da Agricultura, só em convênios entre o órgão estadual, o governo do estado, né? Prefeituras, FamaSul, entidades em torno de 70 milhões de reais. Olha que prejuízo. Nesse momento, nós tínhamos o FEFA, com recursos em torno de 4, 5 milhões, também zerou. Indenização dos produtores. Em 2001, depois dos focos de 98 e 99, olha, 17 mil toneladas exportadas. Em 2000, 68, pulamos para 2001, 68 mil toneladas exportadas. O que é a condição sanitária? Vejam 2005. Os focos são em setembro de 2005. 125 mil toneladas exportadas. Olha 2006, 2007. Só por aí está explicado o impacto econômico que essa doença causa. Não só econômico, como social. Toda a cadeia está afetada, necessariamente. 2007, um outro marco, o programa passa a se chamar Programa Nacional de Erradicação e Prevenção
a febre aftosa, já estamos em outro patamar. Temos que evitar a reintrodução da doença no nosso rebanho e continente. É criada a Instrução Normativa 44, necessária porque nós tínhamos inúmeras normas, portarias, legislações, e a gente precisava ter uma coisa só que nos possibilitasse trabalhar melhor e aplicar melhor a legislação. 2011, outra reunião do COSALFA, em abril de 2011, e aí o plano hemisférico ele é revisto por conta daqueles focos que a gente teve. Era 2009, ele é revisto para 2011. E aí o foco, sim, na erradicação da doença. Enaltecer aqui o trabalho da classe produtora na vacinação do seu rebanho. A gente faz frequentemente, quase que anualmente, monitoramento soroepidemiológicos para provar que não temos o vírus circulando, mas para provar também que os nossos animais têm uma excelente imunidade. Em 2014, realizamos o último monitoramento. O Mato Grosso do Sul está aqui no grupo 1, com cobertura vacinal acima dos 90%. Sendo que o que é preconizado pela OIE, que estejam acima dos 80%. O trabalho está sendo muito bem feito, parabéns aos senhores. E assim deverá ser continuado até o momento que a gente vai tomar a decisão de retirada. CBN Agro. Muito bem, tá aí o Elvio Casola, da Superintendência Federal da Agricultura, o Elvio falando sobre o combate à febre aftosa, e esse é um compromisso de todos. Olha, nós tivemos recente um caso agora na Colômbia, e isso está trazendo, claro, que preocupação para o Brasil, uma vez que o Brasil está pleiteando já, está autorizado pela OIE, o status que o Brasil recebe de livre da aftosa com vacinação. Lembrando que a Colômbia, ela faz fronteira com o Amazonas, e o Amazonas, o ano passado, foi também elevado a livre de aftosa com vacinação, recebeu o certificado no dia 14 de dezembro, portanto há uma preocupação, já que a Colômbia faz fronteira com o Brasil, então, portanto, há essa preocupação. E rapidamente, o COSALFA se reuniu, a Comissão Sul-Americana para a luta contra a febre aftosa, esteve reunida durante esta semana, na Bolívia, para conhecer o trabalho feito pela Colômbia após o registro dos focos de aftosa ocorridos no mês de julho do ano passado e também neste mês. O diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, que é o presidente da COSALFA, que é o Guilherme Marques, ele participa da reunião, participou da reunião, pois o Brasil acompanha com atenção a situação colombiana, tá certo? Bom, nós vamos voltar daqui a pouquinho com outras informações, com o Elvio Casola, falando sobre esse histórico do combate à doença aqui no Brasil e também na América do Sul. É muito importante que a gente esteja atento a essas informações para que o Brasil tenha esse status aprovado. CBN Agro. Muito bem, de volta com o CBN Agro, hoje falando sobre o combate à febre aftosa. A gente está ouvindo o Elvio Casola, da Superintendência Federal da Agricultura de Mato Grosso do Sul, trazendo um histórico da doença, e a gente continua assistindo agora. 1999, primeira lei de defesa sanitária animal do estado do Mato Grosso do Sul, a criação do fundo de emergência, extremamente importante. Nós vamos falar mais para frente, de forma rápida agora, que para eu manter qualquer condição sanitária eu preciso de sustentabilidade econômica e financeira, certo? Nós vamos falar rapidamente sobre isso. 2000 a década de 2000 nós tivemos cenários distintos, né? Por quê? O Rio Grande do Sul tinha parado de vacinar com a meta de virar sem vacina, uma área livre sem vacina, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em 2002, 2003. Foco da aftosa no Rio Grande do Sul em 2000. Distintas por quê? Mato Grosso, o circuito centro-oeste se tornava reconhecido internacionalmente como livre com vacina. Mato Grosso do Sul não. Foi terrível. O ano de 2000, 99, 98, 99, 2000. 98, foco em Porto Murtinho. Primeira emergência sanitária no Brasil. O Dr. Celso lembra muito bem disso. Era o nosso chefe na época. Né, Dr. Celso? 99, foco em Naviraí. Outra emergência sanitária. 1999, Cuiabá, reunião do Circuito Centro-Oeste. Todo mundo virou as costas para a gente e foi embora. O Circuito Centro-Oeste, ao qual fazíamos parte, ninguém quis esperar Mato Grosso do Sul. Não, vocês têm foco, vocês têm problema, fiquem para trás.
Nós tivemos no ano de 2000, no Mato Grosso do Sul, um dos piores que já houve, e depois, claro, 2005, 2006, 2007. Por quê? Nós viramos uma condição sanitária inferior aos demais estados. Junto com o circuito Centro-Oeste foi São Paulo, que é um grande recebedor dos nossos produtos, animais vivos e produtos. Então nós tivemos jogado no chão o produto do produtor rural, restrições sanitárias, 1000. Então, realmente, só por aí já dá para dizer o impacto que essa doença causa. Eu citei aqui o inquérito sorológico no ano 2000, foi o ano que a gente realizou um inquérito de quase 40 mil amostras para provar que não tínhamos o vírus circulando. Em 2001, fomos reconhecidos internacionalmente como livre, junto com o circuito pecuário leste que a gente ficou para trás. 2000, foco no Rio Grande do Sul. 2001, áreas livres sem vacinação. Por isso que eu vou falar mais tarde da necessidade da gente se preparar muito bem para isso. Tem reintrodução do vírus. Eram mais de 2.000 focos entre Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Tá? Então, por isso que eu falei década de 2000 cenários distintos. Né? 2005 está aqui. Foco em Eldorado, Japorã e Mundo Novo. Mais um foco em abril de 2006, Japorã, 34 focos, mais de 77 mil animais sacrificados, entre abate sanitário e sacrifício. O Ministério da Agricultura, só em convênios entre o órgão estadual, o governo do estado, né, prefeituras, FamaSul, entidades em torno de 70 milhões de reais. Olha que prejuízo. Nesse momento, nós tínhamos o FEFA, com recursos em torno de 4, 5 milhões, também zerou. Indenização dos produtores. Tá? Só para citar rapidamente, em 2001, depois dos focos de 98 e 99, olha, 17 mil toneladas exportadas, em 2000, 68, pulamos para 2001, 68 mil toneladas exportadas. O que é a condição sanitária? Vejam 2005, os focos são em setembro de 2005. 125 mil toneladas exportadas. Olha 2006, 2007. Só por aí está explicado o impacto econômico que essa doença causa. Não só econômico, como social. Toda a cadeia está afetada, necessariamente. Vou correr, tá? 2007, um outro marco, o programa passa a se chamar Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Já estamos no outro patamar. Temos que evitar a reintrodução da doença no nosso rebanho e continente. É criada a Instrução Normativa 44, necessária porque nós tínhamos inúmeras normas, portarias, legislações, e a gente precisava ter uma coisa só que nos possibilitasse trabalhar melhor e aplicar melhor a legislação. 2011, outra reunião do COSALFA, em abril de 2011, e aí o plano hemisférico ele é revisto por conta daqueles focos que a gente teve. Era 2009, ele é revisto para 2011. Certo? E aí com o foco, sim, na erradicação da doença. Enaltecer aqui o trabalho da classe produtora na vacinação do seu rebanho. A gente faz frequentemente, quase que anualmente, monitoramento soroepidemiológicos para provar que não temos o vírus circulando, mas para provar também que os nossos animais têm uma excelente imunidade. Em 2014, realizamos o último monitoramento. O Mato Grosso do Sul está aqui no grupo 1, com cobertura vacinal acima dos 90%. Tá? Então, quer dizer, estamos fazendo a nossa parte. Parabéns. Aqui dados que eu consegui junto à Iagro, demonstrando o nosso índice de vacinação sempre acima dos 90%, sendo que o que é preconizado pela OIE, que estejam acima dos 80%. Né? Mas o trabalho está sendo muito bem feito, parabéns aos senhores. E assim deverá ser continuado até o momento que a gente vai tomar a decisão de retirada. CBN Agro, com Éder Campos.
Muito bem, tá certo o Elvio Casola, né? Esse trabalho foi muito bem feito pelos produtores rurais, pelas entidades, e esse trabalho deve continuar a ser feito, uma vez que o Brasil é um país que exporta para muitos outros países a carne bovina, a carne suína e também de frango. Inclusive a gente está vivendo agora um embargo, né, à carne brasileira, em especial de aves, por conta daquela questão da BRF Foods, a questão que nós tivemos aí mês passado. O ministro Blairo Maggi disse na terça-feira que o Brasil vai entrar com uma ação na Organização Mundial do Comércio, a OMC, contra a União Europeia por conta desse embargo às exportações da carne de frango, da BRF e outros frigoríficos brasileiros, o que tem causado enorme dor de cabeça, não só, né, para o Ministério da Agricultura, mas também para os produtores rurais. Certo? Bom, a gente tem que cumprir o papel, cada um, né, o produtor rural já cumprindo o seu papel. Nós fechamos o Mato Grosso do Sul no ano passado com 98% de vacinação aqui no estado. A previsão é que a gente suba nesta etapa agora para 99% de vacinação, quiçá 100% de vacinação. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e outros estados são estados que têm o compromisso da exportação da carne bovina, consequentemente têm o compromisso da vacinação, tá certo? Bom, a gente vai encerrando por aqui o CBN Agro de hoje, mas já convido aqui o Paulo Cruz para trazer informações do seu programa, o CBN Motors, já está conosco no estúdio. Paulo, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo, bom dia aos nossos amigos ouvintes, acelerando aqui no mundo agro, né? Esse mundo agro que tem movimentado a nossa economia, né? Como é bom a gente ver quando o agro reage, toda a economia reage, né? Inclusive o segmento automotivo, que agora está diretamente, né? Também na nossa região. E, Éder, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Queria que você ficasse ligado, daqui a pouco a gente, claro, tem muitas outras notícias, a gente vai falar de lançamento. O João Fusquinho está aqui comigo, viajou pra caramba, 4 lançamentos aí em 2 semanas, 4, 5 lançamentos, é muita coisa. Mas ele está tendo um mega recall, né, que já está instalado no Brasil há algum tempo, e pasmem, mais de 2 milhões de veículos, é um airbag perigoso, importante, é um airbag que dispara e pode matar as pessoas. Mas de uma montadora só ou de várias montadoras? Várias montadoras. É um airbag que é a empresa que faz para várias montadoras. E eu vou dar um alerta muito importante, né? Já morreram 20 pessoas. Aqui no Brasil? No Brasil ainda não foi, porque é um recall mundial. Uhum. Né? Só no Brasil foram mais 3 milhões e 400 mil carros envolvidos. Então você que está nos ouvindo, fica ligado, daqui a pouco eu vou voltar com informações. Para você que tem o seu carro, que tem um amigo, que tem um primo, um parente, o vizinho, fica o alerta. A gente precisa estar de olho nesse recall, que ele é realmente grave. Quer dizer que eu estou correndo risco, então? Se eu Tá tenho um correndo airbag, risco. 2 carros com airbag em casa. Então você pode ter que teu carro esteja envolvido, você nem sabe o que acontece com a maioria das pessoas. Como é que eu faço para saber no programa de hoje? No programa de hoje, daqui a pouco você fica ligado. Você vai para casa daqui a pouco, você fica ligado no rádio. Vou ligar. Você vai saber se o seu carro está ou não envolvido. E fica o recado para você também. Legal. Bom, eu vou ficando por aqui então com o CBN Agro. Volto na segunda-feira com mais informações. A todos, bom final de semana. E você, na sequência, acompanha Paulo Cruz com o CBN Motors. Tchau.